श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदुसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare. Nasto prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam sloke bhaktir bhavati nasya. Nasto prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam sloke bhaktir bhavati nasya. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que ninguém gosta de servir o Adokshaya Tattva, essa verdade transcendental. Ninguém está disposto a servir aquele objeto absoluto, Adokshaya Tattva, mas todos gostam de servir Maya, sem receber nenhuma informação, sem nenhum pedido. Todos estão dispostos, estão prontos para servir Maya. Este é o feitiço. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que todos gostam de servir Maya Devi, mas, de qualquer maneira, sem nenhum pedido, sem nenhuma informação, as pessoas estão prontas para pular no fogo de Maya, mas, de toda maneira, elas não estão dispostas a servir o Adokshaya Vastu, a verdade eterna. Eles não estão dispostos a servir Guru e Vaishnava, elas não gostam de servir. Isso é um tipo de feitiço de Maya. Ninguém gosta de servir. O que é que significa Adokshaya Vastu? O que é que significa Adokshaya Vastu? Jiva Goswami Pada escreveu: Adhakrita akshaja jnanam tatha indriya jnanam jeno iti adhakshaja. Adhakshaja jnana, Adokshaya Jnana, esse conhecimento transcendental, pelo uso do seu intelecto material, da sua mente material, dos seus órgãos sensoriais, você não pode entender este tattva, que reside no mundo transcendental, em Vaikuntha. Ao usar o seu cérebro, ao usar o seu intelecto, a sua mente, a gente não vai poder entender este tattva, que é Adokshaya Tattva. Ou seja, toda a sua eficiência, qualquer capacidade que você tenha de aprender as coisas, de entender algo, ou talvez você tenha uma atitude, mas aquele Adokshaya Vastu, ele vai chutar esses seus esforços e você vai cair de volta neste plano material. Você não vai poder entender. Então, junto com a sua mente, seu intelecto, tudo isso, você pode desafiar, mas você vai falhar. A gente vai falhar. Não poderemos conhecer o Absoluto dessa maneira. Não poderemos entendê-lo assim. É por isso que Rupa Goswami Pada disse: Adhakrita akshaja jnanam tatha indriya jnanam jeno iti adakshajam. There is two types of thing, one is shreyo, one is preyo. Existem dois tipos de coisas. Um é Shreya e o outro é Preya. Shreya significa aquilo que pode te guiar até o bem absoluto. Isso é Shreya, caminho auspicioso. E Preya? Preya é aquilo que eu gosto naturalmente. Eu gosto de coisas materiais. Eu estou seguindo os objetos materiais, eu gosto dessas coisas. Eu gosto que Guru Vaishnava falem a favor do meu conhecimento, ou seja, a favor das minhas próprias experiências, a favor dos meus desejos, a favor dos meus gostos pessoais. Se eles falarem isso, eu posso aceitá-los como Guru Vaishnava, mas se eles falarem algo pesado, se eles estiverem cortando todos os anartas da minha vida, então eu vou rejeitá-los. Imediatamente eu posso rejeitar Guru Vaishnava da lista. Essa é a minha condição
Dessa maneira, pela aplicação do nosso cérebro, nós não podemos entender quem é um Vaishnava e quem não é. E o nosso Narottama Thakur já disse, se você quer ser bem-sucedido em entender quem é um Vaishnava e qual é o grau dele, Bengali. Em Bengali, Narottama Thakur diz: Je jatha Vaishnava chiniya loiya ador koribo jabe Vaishnavare kipa jahe sarva siddhi avashya labibo tabe. They are Narottama Thakur speaking. Ali, Narottama Thakur diz que pela misericórdia de Guru Vaishnava, a gente pode entender a posição deles, ou seja, quem é um Kanishta, quem é um Madhyama, quem é um Uttama. E entre os Uttamas, os maiores devotos, tem também estágios inicial, intermediário e supremo. Kanishta Adhikari também, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Se a gente consegue entender isso, e de acordo com isso a gente puder honrá-los, honrar cada devoto, servir cada devoto, de acordo com o nível deles, então eu posso receber a misericórdia deles. Mas, se eu der honra para uma alma caída, ou seja, aquele acharya que é uma alma caída, e eu der grande honra para ele, então eu posso cair. Suponha que seja um acharya caído, mas ele tem muito dinheiro, muita posição. Neste caso, todos vão querer adorá-lo. Isso significa que eles podem ir para o inferno. Se eles pudessem aceitar, entender Gaurakishora Baba, se eles entenderem que aquele Vaishnava, mesmo que não tenha nenhuma posição, eles poderiam encontrar algum bem. É por isso que Prabhupada costumava nos alertar que aqueles que estão levantando a bandeira do Dharma, ou seja, de líderes espirituais, líderes devocionais, que são acharyas, aqueles que estão apenas levantando a bandeira do Dharma, a conduta deles pode conduzir você cada vez mais baixo, até o inferno. Anteriormente, a pessoa até estava numa condição boa. Anteriormente, a posição da pessoa até era boa. Não era boa, mas ainda tinha alguma qualidade. Mas agora, pela associação com aqueles demônios, a sua condição se torna cada vez mais degradada. Você cai. Dharmadhajiganer dharma acharan baddha jivke aro adhikotara baddha tosai loiya jai. Qualquer condição que havia com aquela alma condicionada, então a situação ainda estava boa. Algum dia ela poderia começar o seu caminho dos bons auspícios, mas agora, devido ao entendimento equivocado sobre quem é um sadhu e quem não é um sadhu, elas perdem tudo o que tinham junto com o seu glamour, sua posição. Agora, a situação torna justamente o oposto. Qualquer qualidade que ela ainda tinha ali, ela acaba perdendo e se degradando ainda mais. É por isso que Prabhupada costumava dizer que nós devemos nos aproximar de um verdadeiro Vaishnava sadhu. Nós devemos nos aproximar de um verdadeiro Vaishnava sadhu. Apesar que nós sabemos que eles não são famosos, quem é que vai apoiá-los? Se você organizar uma dança nua, então muitos seguidores vão aparecer. Milhões de seguidores vão aparecer para seguir uma dança nua. Mas se você colocar o Harikatha de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur ou Prabhupada, então quem é que vai aceitar? Ah, é impossível. Impossível aceitar. Quem é que pode aceitar? Se você colocar o Harikatha de Prabhupada, colocar o Harikatha de Keshava Goswami Maharaj, quem é que vai aceitar? Ninguém pode aceitar. Eles gostam de obter desfrute de Guru Vaishnava. Eles querem obter algum prazer do Guru Vaishnava. Eles querem obter algum prazer de Guru Vaishnava. Mas as pessoas não sabem que um bajulador nunca pode se tornar um pregador.
aquele que está colocando óleo, ou seja, aqueles que partiram da minha vida, eu não quero convidá-los de volta. Se eles foram embora, se perderam. Eu não vou chamá-los de volta. Eu não vou aplicar óleo neles. Eu não posso fazer isso. Algum dia, se eles perceberem que eu cometi um erro, que elas cometeram um erro, e jejuarem, sem beber água, sem comer nada, estiverem prontos para abandonar o corpo, aí sim eu posso aceitá-los, mas não do contrário. Aqueles que foram, se foram, porque me entenderam mal, foram embora, muito bom. Porque o lixo se foi. Eu não vou ficar com dor de cabeça por conta disso. Dessa maneira, na verdade, nós gostamos de utilizar o nosso cérebro para entender quem é um sadhu, quem não é um sadhu, ou seja, se ele pregou no estrangeiro, se ele tem muito dinheiro, se ele está cercado de macacos e asnos, aí eu vou falar, ele é um acharya. Mas se não houver ninguém em torno dele, qual é a importância daquela pessoa realmente? Qual é o valor de Srila Gaura Das Maharaj? Qual é o valor? Ele não está num carro com ar-condicionado, ele nunca viajou de avião, nunca foi para o estrangeiro, qual é o valor? Não, ele não tem valor nenhum, ele é inútil. Esse é o nosso cálculo que nós queremos aplicar para entender quem é um Vaishnava, quem não é um Vaishnava. A gente não pode dar, a gente não pode confiar, a gente não pode acreditar. Nós não podemos acreditar em um demônio. Nós não podemos dar a responsabilidade para um demônio para que ele julgue quem é um Vaishnava e quem não é. Você, por favor, diga quem é um Vaishnava e quem não é. Nós não podemos confiar neles. Nós não podemos dar essa responsabilidade para eles. Eles são líderes políticos. Eles são líderes políticos. Então, naturalmente, eles vão dizer, não, ele não é Vaishnava porque ele não está me seguindo, me apoiando. E aqueles que estão os apoiando, mesmo que seja uma alma caída, ele vai dizer, não, ele é um Vaishnava, ele é muito bom. Esse é o nosso julgamento. Prabhupada diz, em qualquer escola ou universidade, se você ver algum professor que ele é muito eficiente, ou seja, em qualquer matéria que ele seja responsável por ensinar, algum professor de matemática, ou de física, ou de química, ou de inglês, então, é um professor muito eficiente em explicar aquela matéria para os estudantes. Então você vai falar, sim, aquele professor é muito bom. Aquele professor é muito bom, porque ele pode explicar matemática muito bem. Então aquele professor é muito bom, os outros professores vão apreciar ele. Ele vai ficar famoso como um grande professor. Um ótimo professor. Mas a gente não vai buscar saber sobre a vida pessoal dele. Talvez ele seja mau caráter, ou o que quer que ele esteja fazendo, por que a gente vai se preocupar com isso? Talvez ele tenha um caráter ruim, talvez o comportamento dele seja ruim, mas por que a gente vai se preocupar com isso? A gente quer saber dos nossos estudos. Pelo menos ele chega no horário. Então, hoje em dia é assim, sobre os atletas, sobre os professores, sobre os médicos, sobre os sadhus também. As pessoas não se preocupam se o caráter dele é bom ou não. Anteriormente, até mesmo um atleta tinha um caráter bom. Mas, hoje em dia, qualquer atleta, com exceção de alguns poucos, todos eles estão com o caráter degradado. Veja, um garoto de 16 anos, ele é um grande jogador. Ele joga muito bem e, imediatamente, depois disso, perdeu tudo. Porque se envolveu com tudo aquilo, kamini, kanchana, ou seja, desfrute, dinheiro, perdeu todo o seu caráter. Atualmente, o professor, ele não pensa, olha, eu estou ensinando aquela menina, eu tenho que considerá-la a minha filha. Eles não pensam dessa maneira.
O caráter deles está tão baixo. Apenas nós queremos ver eficiência técnica. Veja, um grande atleta, antes ele era muito pobre, ele não conseguia nem 2 pães para comer. Depois disso, ele ficou muito famoso, tão famoso que você não poderia nem imaginar. E o pai dele era muito pobre, trabalhava duro, ele esqueceu o seu passado. E ele começou a desfrutar da sua vida de tal maneira que até a eficiência dele se perdeu. Anteriormente, no passado, até mesmo os atores de cinema, eles tinham bom caráter. Eles iam apenas lá cumprir o papel deles, mas eles não perdiam seu caráter, tinham um bom caráter. Então eles assumiam aquele papel e depois voltavam a viver sua vida normal. Mas agora, se você visse cada uma das ações deles, eram tudo muito bem, de acordo com a concepção material, mas atualmente tudo se perdeu. Prabhupada diz, as pessoas materialistas, elas estão pensando apenas na eficiência. Não estamos interessados no que quer que a pessoa esteja fazendo. Então, esta é a fórmula nos países estrangeiros também. E aqui também, não só no estrangeiro, aqui também. Mas Prabhupada diz, esta não é a regra. Prabhupada diz que essa não é a regra principal para a gente aplicar para Guru e Vaishnava. Se alguém estiver recitando o Bhagavatam, a primeira pergunta que surge é, essa pessoa é um Bhagavata ou não? Ou seja, ele é um devoto puro ou não? Então, se alguém for recitar o Srimad Bhagavatam, essa pessoa é um Bhagavata ou não? Ele é um devoto puro ou não? Essa é a principal pergunta. Se ele estiver apenas dando uma palestra, então é essa mesma fórmula dessas pessoas materialistas. O caráter, o comportamento deles, a etiqueta, como eles olham, como eles falam. As pessoas podem até entendê-los errado, mesmo se eles não fizerem nada de errado. Ainda assim, existe a possibilidade da alma condicionada entendê-los errado. E eles não querem dar a oportunidade para isso também. Porque essa é a posição de um acharya. Um acharya quer libertar as almas condicionadas da sua condição caída. Eles não estão dando palestra. Prabhupada diz, atualmente a condição é. Prabhupada falou isso, o Prabhupada, que se alguém está recitando o Bhagavatam, tudo bem. Ele está recitando por dinheiro. Ele faz até um contrato. Olha, eu vou recitar o Bhagavatam 1 hora e você me dá 500 rúpias. Assim como no estrangeiro, cada um dos professores, ele vai falar 1 hora em troca de $100 ou $200 para falar 1 hora. Faz um contrato. Similarmente, qualquer orador, qualquer suposto devoto com tilaka e tudo, está recitando o Srimad Bhagavatam, ele faz um contrato. Olha, cada hora que eu recitar são 500 rúpias. Então, Prabhupada falou, essa é a condição hoje em dia. Mas, se eles encontram uma propaganda num jornal que está falando, olha, se você pode trabalhar como um porteiro e ganhar esse salário, ou se você limpar uma estrada, você pode ganhar mais dinheiro ainda. Então, eles podem jogar fora o Srimad Bhagavatam e ir para aquele emprego. Prabhupada falava isso. Se eles verem uma propaganda, olha, para quem limpar essa estrada, pode receber um salário X, ou $1.000 para limpar. Então, eles podem jogar fora o Bhagavatam, porque o Bhagavatam não está dando nem $100, então é melhor eu limpar a rua. Então, este é o nosso estilo de vida hoje em dia. Na vida devocional também está assim. Aqueles idiotas, se você falar sobre a verdade absoluta, ainda assim eles não vão aceitar. Eles querem manter o seu falso ego. Eles gostam, eles querem manter o seu falso ego. Eles não vão obedecer. Eles podem ouvir e vão rejeitar. E podem fazer o que eles quiserem. Essa é a condição.
Então, Srila Vrindavan Das Thakur Maharaj, Srila Vrindavan Thakur Mahashai, he was given severe punishment ele foi punido severamente by pela society, população local, ou seja, pela sociedade, simply because simplesmente he was in porque favor of that absolute truth. ele era a favor da verdade absoluta. Simply because he was in favor of Simplesmente that absolute porque ele estava a favor da verdade truth. absoluta, He nada wanted to além arrange disso. mangal for all. Ele quis arranjar o bem para That's why he was todos. given punishment. É por isso que ele foi punido, foi rejeitado. This is the usual case. At É assim present que we are normalmente speaking this, acontece. Hoje em dia, as pessoas que falam isso, ninguém vai entender. Todos vão rejeitá-lo. E a preferência é sempre da maioria, essa é a fórmula. Então, eles são a maioria, quem é que vai me So obedecer? anyhow, Então, de qualquer Gopisa maneira, Maharaj was more or Sila less- Gorakshora Das Babaji Maharaj, more or less wise, he never speak any lie. More or less speaking, ele nunca falou nenhuma reason is mentira. that though Gaura was speaking this Então way, veja, but embora still, Gorakshora Das not Babaji Maharaj clear. falou dessa maneira, ainda assim, Gopisa Babaji Maharaj speaking to Bimala Prasad, my Prabhu, Gorakshora Das Baba falou para Bimala Prasad, olha, meu people, they are Prabhu, not ready to accept any as mangal. pessoas não estão dispostas a aceitar nenhum bem absoluto. Elas não querem aceitar nenhum bem. To Você Harinam. faça, cante Harinama. Cante Harinama, faça o seu seva. Gorakshora Das Babaji Maharaj falou isso para nos ensinar. Prabhupada estava cantando Harinama, fazendo tudo. Ele falou, não perca o seu tempo, as pessoas não querem receber o bem. As pessoas não estão interessadas em receber o bem absoluto. Definition of mangal Qual é a definição de Mangal, ou seja, de bem? is something else. Ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, se eu te perguntar o que é o bem, o que é Mangal, você vai falar uma coisa, ela vai falar outra coisa. Não é que todos vão responder a mesma coisa. Se eu te perguntar qual é a definição de Mangal, de bem, você vai responder algo diferente, mas ninguém quer tocar aquele bem absoluto. Ninguém quer tocar este ponto absoluto. As pessoas, até mesmo aquelas que estão vindo fazer Haribhajana, talvez elas tenham alguma posição, talvez sejam professores, médicos, qualquer posição que eles tenham. Eles querem ser identificados. Eles querem ser identificados como pessoas dhármicas, ou seja, como homens piedosos, religiosos. E aqueles que são falsos líderes espirituais, eles criam este método misturado. Em Bengali, a gente chama de um método misturado. Tem os líderes espirituais que eles são muito espertos. Eles sabem que se eles fizerem uma mistura, então eles podem fazer um molho muito saboroso e todos vão apoiá-los. Então, aquelas pessoas ignorantes, elas se consideram muito ignorantes e elas vão seguir aqueles falsos líderes, porque essas pessoas querem ser identificadas como pessoas religiosas. Tem algum líder espiritual que eu não quero nomear, ele foi para os Estados Unidos e ele foi muito aplaudido depois de dar uma palestra, mas traga a palestra para mim e eu posso te mostrar analiticamente. Eu não vou excluir nenhuma palavra, eu posso te mostrar que ele é um homem materialista. A palestra dele não é nada além de um assunto material. Ainda assim, ele foi muito aplaudido lá, enquanto ninguém conhece o nome de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vá para as pessoas lá fora, claro, as pessoas da sociedade Vaishnava ouviram o nome dele, mas as pessoas materialistas nunca ouviram falar quem é Prabhupada, quem é Gauranga, quem é Nityananda, elas não têm ideia. Aquele homem, ou seja, aquele falso líder espiritual que recebeu um título, ou seja, o nosso Siddhanta Maharaj chamou ele de um hooligan, ou seja, de um criminoso, um mafioso. A mesma coisa que eu falo, é uma máfia espiritual. Então esse líder, ele quis explicar uma filosofia muito saborosa para ficar muito atraente para as pessoas.
Aí todos vão aceitá-lo, e as pessoas podem comer peixe, carne, mas ele está falando sobre ahimsa, ou seja, sobre não violência. Veja só, ele queria dizer que é muito melhor jogar futebol do que recitar o Vedanta. Ele falou isso abertamente, mas todas as pessoas ignorantes vão segui-lo. Ele falou abertamente isso. Olha, é muito melhor jogar futebol do que estudar o Vedanta. Ele falou abertamente. Essa é a condição. Eu sou um patife porque eu estou dando muita energia para isso. Eu sou o maior patife. Ninguém é tão tolo quanto eu. Eu estou dando tanta energia para isso, de graça. Eles falaram isso. Não apenas isso, mas também, Prabhupada falou, Prabhupada também nunca quis mencionar o nome deles. Prabhupada também costumava dizer que essa pessoa, ele quis explicar o Vedanta de tal maneira, um comentário mayavada, ele queria cortar, ele queria eliminar qualquer traço de humor devocional do Vedanta. Essa é a condição. É um demônio. Prabhupada chamou assim, é um demônio, Rakshas. Mas ele é muito famoso. De qualquer maneira, ele é famoso em todo o mundo. Não há o que fazer. Eu posso tentar o meu melhor. Eu posso tentar o meu melhor para conseguir o meu bem e o bem de vocês também. Isso eu posso fazer. A alma condicionada, elas têm o seu falso ego, e eu não posso garantir, porque, de qualquer maneira, elas têm o falso ego, elas podem me rejeitar e ir embora. O que eu posso fazer? Até mesmo, tem tais casos que tinha um homem que estava 3, 4 anos me procurando como um cego. Naquela época, Purushottama estava comigo, e eles vieram mais tarde, mas Purushottama não respondia a ninguém, ele não tinha tempo, eu também não. Porque se as pessoas quiserem conversar comigo 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, como vou ter tempo? Tem uma lista imensa, as pessoas querem conversar comigo 5 minutos, como eu posso arranjar tempo? Então, aquele homem estava me procurando em todas as matas, em todos os templos. Você sabe onde está o Shambhava? E eles falavam, não sabemos. De toda maneira, eles não querem me fazer propaganda de mim, eles me odeiam, né? Porque eu estou falando a verdade absoluta, eles me veem como inimigo. Então, depois disso, por fim, ele descobriu, ele ficou sabendo que eu estava naquele local antigo, naquele apartamento da Kalindi, onde a gente costumava falar Harikatha, naquele apartamento. Depois disso, o que é que ele viu em mim, eu não sei, que ele acabou me abandonando. Muito bom, eu estou muito feliz. E tinha um homem da França também, ele é o discípulo de alguém, que eu não quero nomear, e ele falou, olha, Shambhava é o maior acharya do mundo, e eu comecei a rir. Eu não sou nada. Depois disso, quando ele viu algo que ele não gostou, ele me rejeitou também e foi embora. Muito bom. Essa é a vida espiritual das pessoas, essa é a vida devocional delas. Elas não conseguem digerir, elas desenvolvem essa paralisia estomacal. Se eles comem algo puro, elas desenvolvem essa paralisia estomacal. Não tem nada que eu possa fazer. De toda maneira, Srila Vrindavan Thakur Mahashai, ele foi rejeitado por toda a sociedade, simplesmente porque ele queria falar sobre a verdade absoluta. Você pode se lembrar, eu estava falando sobre Sri Chaitanya Bhagavata, o Chaitanya Bhagavata, primeiro capítulo, Adikanda. Ali, Srila Vrindavan Thakur Mahashai, ele quis citar todas as lilas, apenas citando elas, dando um resumo.
Ele não queria explicar nesse momento, ele iria explicar depois. Então aqui a gente já falou. Shesh Khande se Gaur Sundar Mahasaya Dravir Khasere Prabhu Dila Purichay. Depois disso, Mahaprabhu, ele quis se revelar diante de Dabir Kash por sua misericórdia incondicional. Prabhu Chini Dui Bhair Bandhan Mochon Sheshe Nam Thuilen Rup Sanatan. Their nickname was given by Mahaprabhu. E ele deu esse nome, Mahaprabhu deu esse nome para eles. Um é Rupa e o outro é Sanatana. No Sheshakanda, nos passatempos finais, Gauranga Mahaprabhu, ele foi para Varanasi. Na paila dekha joto nindok sannyasi. Mahaprabhu didn't want to identify himself in front of Mas Mahaprabhu não quis se revelar diante daqueles Mayavadis sannyasis, porque eles odeiam Bhagavan, eles odeiam os devotos. Nós somos piores que aqueles Mayavadis. Pelo menos, se você se aproximar deles, eles podem te dar alguma honra. Se você não acredita, vá até lá, até algum Mayavadi. Pelo menos fisicamente eles vão te honrar. Mas aqui, esse tipo de etiqueta também já foi destruído. Tudo foi levado pela inundação de Maya. Tudo foi levado pela inundação de Maya. Então, Mahaprabhu, ele quis evitar os Mayavadis e foi diretamente para Vrindavana. Então, no Sheshakanda, novamente Mahaprabhu foi para Varanasi para encontrar uma solução permanente, ou seja, estabelecer o Bhakti Dharma para Prakashananda. Em Varanasi tem duas figuras. Um é Prakashananda Sarasvati e o outro é... Qual é o nome dele? Eu esqueci. São duas pessoas importantes. Um é aquele discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya, lá de onde hoje é Bangladesh, uma pessoa muito importante. Eu vou lembrar depois o nome dele. E no Sheshakanda, depois disso, depois de dar uma solução para aqueles Mayavadis, Mahaprabhu, por fim, voltou para Nilachal, Jagannatha Puri, e dia e noite começou a fazer o Sankirtana, dia e noite inteiros. No Sheshakanda, nos passatempos finais, Nityananda Prabhu, ele foi levado por um sannyasi como um ajudante, porque ele estava viajando, ele saiu da sua casa e viajou por 20 anos juntos com esse sannyasi, por locais de peregrinação. Viajou como um avaduta. Ananta charitya kyo bujite na pare. Finite jiv, how can calculate, how can estimate? Então, as almas, elas são muito finitas, são minúsculas. Como é que elas podem estimar as atividades infinitas de Anantadeva, do Senhor Infinito? As jivas são minúsculas, como elas podem entender? Então, Nityananda vagou por toda a Mathura e depois de terminar o seu parikrama, o sannyasi que levou ele também partiu e, por fim, Nityananda ficou em Mathura. Mathura significa Mathura Mandala, ou seja, toda a área de Vrindavana. E depois disso, Nityananda Prabhu voltou para Panihati, e aí, pela ordem de Chaitanya Mahaprabhu, ele quis
distribuir prema para todas as pessoas. He himself, and by the help of all his followers, Então ele mesmo, e junto com a ajuda de todos os seus seguidores, saiu distribuindo Bhakti. Junto com o Gadadhar, não o nosso Gadadhar daqui, é o Gadadhar Das, que tem o seu local lá no norte de Calcutá. Gadadhar Das, ele é uma refugência de Radharani. Então, Ram Das, todos aqueles associados de Nityananda foram juntos, distribuindo Bhakti. Shesh Khande Nityananda Panihati Grame Chaitanya Aggai Bhakti Korilen Dane. Então, pela ordem de Chaitanya Mahaprabhu, ele começou a distribuir Prema Bhakti. Shesh Khande Nityananda Mahamallo Rai Banik Adi Udharilo Param Kipai. Those who are businessmen, Nityananda Prabhu, very powerful. E Nityananda Prabhu, que é muito poderoso, quis libertar aqueles que eram comerciantes, que eram vendedores de ouro, almas muito caídas, ele quis libertá-los. Eles só entendiam o que é dinheiro, nada além disso. O dinheiro era a vida deles. E nessa parte Sheshakanda, nos passatempos finais, existem incontáveis passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. E em detalhes, vão ser descritos no futuro por Vedavyasa. Eu já expliquei. Alguém pode se perguntar, Vedavyasa? Por que está escrito isso, se a gente sabe que ele é o Vedavyasa? Vrindavan Das, o autor deste livro, é Vedavyasa. Então, o Vedavyasa, na verdade, alguma alma condicionada, ela pode subir até este nível e pode receber este posto. E, às vezes, Bhagavan Narayan assume esse posto de Vedavyasa. No Vishnu Purana está escrito que Vedavyasa é o próprio Narayan. Então, assim como o Mahabharata, hoje você vai encontrar o Mahabharata com no máximo 100.000 versos, algo assim. Mas o Mahabharata original é muito maior. E o Srimad Bhagavatam também. Hoje a gente tem uma porção aqui. E o resto está lá no Jagat, a Prakrita Jagat, no mundo transcendental. Então, de qualquer maneira, se alguém estiver interessado em glorificar Chaitanya Mahaprabhu, então eles podem ser beneficiados, alcançar o benefício absoluto. Jete mote Chaitanya gaite mahima Nityananda Pritivaro tar nahi sima. Nityananda Prabhu fica muito feliz com aqueles que querem cantar as glórias de Gauranga. Nityananda bhume gori jai sonaro parvato jano ghulate lutai. Dessa maneira, Dharani Dharendra, aquele que está sustentando esta terra, o que falar da terra? Ele está sustentando infinitos mundos. Todos estão ali na sua própria posição, sustentados por esse Senhor Nityananda. Dharani Dharanda Nityananda Charan Deha Prabhu Gaur Chando Amare Sevan. Nityananda Prabhu can bless me. Então, Nityananda Prabhu me abençoa. Ele pode me abençoar e dar o serviço eterno a Gauranga. Assim como no caso de Raghunatha Das Gosai. Primeiro de tudo, quando Mahaprabhu foi para Panihati, Raghunatha foi até lá e falou, Prabhu, por favor, me abençoe. E Mahaprabhu falou, você volte para casa. Volte para casa. Tente viver em paz. E não haja como um louco. Volte para casa. Para atravessar
este oceano material, você deve esperar, você não deve agir como um louco, não. Espere, volte para casa e tente aceitar todas as coisas materiais do mundo externo e internamente tente manter a sua renúncia, para que as pessoas não possam te identificar como um devoto. Tente viver sua vida assim. Cruzar este oceano material não é uma brincadeira, não é todo mundo que quer atravessar esse oceano vai conseguir, não é assim. Então Mahaprabhu falou para ele, não exiba a sua renúncia como um macaco. Não expresse, não tente expressar a renúncia como um macaco. Sabe os macacos? Os macacos estão lá muito indiferentes, mas eles podem roubar alguém, podem roubar um dinheiro. Veja, o homem lá em Vrindavana acabou de sair do banco com um tanto de dinheiro, ele está lá para guardar o dinheiro, imediatamente o macaco vem, pega o dinheiro e espalha o dinheiro por toda a estrada, no meio do trânsito. Então, o que o macaco pode fazer com o dinheiro? Ele rasga a nota de 100 rúpias, espalha aquelas notas todas na rua, no meio do trânsito. Essa é a condição. Alguém não sabe nada sobre os macacos, aí ele pega e rouba o óculos da pessoa, ou um doce, ou qualquer coisa que você compra, eles podem roubar. Até mesmo aqueles que são vendedores e vendem maçã, eles têm uma vareta, e se eles se distraem um momento, o macaco pode vir e roubar. Eles não batem nos macacos, porque eles sabem que eles estão namorados de Radharani, de Krishna, eles não batem. Aqui, eles podem até atirar, matar o macaco, mas lá não. O vendedor, ele está sempre alerta para ninguém roubar nada, mas se eles se distraírem, se estiverem conversando com alguém, o macaco pega um cacho de banana e sai correndo. Veja, um homem pobre vendendo banana, e o dia inteiro talvez ele ganhe 100 rúpias, 200 rúpias no máximo, e o macaco está roubando ele. O que fazer? Essa é a condição. De toda maneira, Dharani Dharendra Nityananda Charan Devo Gaur Chandra Amasiva. Gaur, when Nityananda find... Quando Nityananda vê que alguém é favorável a Gauranga, ele fica muito feliz. Dessa maneira, como fórmulas, Vrindavan Das Thakur quis resumir todos os passatempos, apenas para apontar, para citar. Olha, são todas essas lilas que a gente vai descrever mais tarde. Adikondo kata vai sunu ek chitte Sri Chaitanya avatirna haila jenomote. How Chaitanya Mahaprabhu appeared? Então, ele fala, ó irmão, escute com toda atenção como é que Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu neste mundo. Sri Krishna Chaitanya Nityananda Chat Jano Vrindavan Das Tochu Padajuge Gano. Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Mahashaya está concluindo este currículo, eu poderia dizer, ou seja, ele está colocando todos os assuntos que vão ser descritos mais tarde. Sri Chaitanya Bhagavate Adi Khande Lila Sutta Varnanam Nama Prathama Adhyaha Samaptaha. Now we are going to touch a second E agora, a gente vai tocar o segundo capítulo, e ele é muito relevante porque agora, por acaso, a gente está se aproximando do dia do aparecimento de Gauranga Mahaprabhu, e o segundo capítulo é justamente sobre isso. Por acaso isso aconteceu. Há muito tempo nós estamos lendo esse livro, e agora com mais frequência a gente deve falar sobre esse livro. Agora a gente já se desapegou, a gente já largou tudo que é desnecessário e a gente pode falar com mais frequência o Chaitanya Bhagavata. Do contrário, em toda a vida, como a gente pode completar. Jaya Jayo Mahaprabhu Gaur Sundar Jayo Jagannatha Putra Mahamaheshwar. He is not Maheshwar. Então, ele está chamando de Maheshvara. Shankara Bhagavan, ele é chamado de Maheshvara. Entre todos os semideuses, ele é o maior. Então, todos os semideuses chamam o Senhor Shiva de Maheshvara. Maheshvara significa Maha, grande, mais Ishvara, que é controlador.
Então ele é o grande, poderoso, Maheshvara. Jai Jai Mahaprabhu Gaur Sundar, Jai Jagannath Putra Maheshwar, Jayo Nityananda Gadadhare Jivan, Jai Jayo Advaita Adi Bhaktir Saran. Nityananda and Gadadhar, Gauranga is the heart of them. Gauranga é o coração de Nityananda e de Gadadhar. E Advaita e todos os devotos estão sempre se abrigando em Gauranga Mahaprabhu. E Vrindavan Das Thakur Mahashai, ele sempre quer adorar Gauranga e Nityananda junto com todos os seus associados, a sua parafernália. Junto com todos os devotos, eu quero glorificar Gauranga. Todos os dias, pelo menos uma página, vai levar 10 minutos. Eu posso falar, depois que eu voltar de Vrindavana, posso te dar uma fórmula e você deve seguir estritamente, de qualquer maneira. Veja, Bhaktivinoda Thakur era o homem mais ocupado que você pode imaginar. Se eu te mostrar qual era o programa diário dele, você ficaria surpreso. Ainda assim, ele cumpria tudo. Eu estou ocupado, mas eu não estou tão ocupado como Bhaktivinoda Thakur. Veja, Mayadevi também está roubando o meu tempo. O que eu posso fazer? Eu choro por conta disso. Então, se você ouvir as narrações sobre Gauranga, Chaitanya Avatar, certamente você pode alcançar Bhakti, você vai desenvolver devoção. Again and again, Puna Puna Bhakta Sange Prabhupada Namaskar. Então, Vrindavan Das Thakur está falando repetidamente. Eu gostaria de prestar reverências aos pés de lótus de Gauranga, junto com todos os seus devotos. Puno Bhakta Sange Prabhu Pade Namaskar Spuruk Jivhai Gaur Chanda Avatar. By the mercy of Nityananda, pela misericórdia de Nityananda, ele começou a escrever sobre Gauranga. Srila Vrindavan Das Thakur Mahashai, ele é o último discípulo de Nityananda Prabhu. E ele recebeu esta ordem de Nityananda Prabhu um dia. Ele falou, um dia você deve descrever algo sobre Gauranga. Você vai descrever algo. Sempre que Guru Vaishnava falam algo, então o poder também está sendo dado para você. Preste atenção. Quando alguém diz, Prabhupada deu esse poder para alguém dizendo, olha, vá para o estrangeiro pregar. Prabhupada. Prabhupada deu poder para alguns de seus seguidores naquela época. Ele falou, olha, vá para Calcutá, para a Universidade de Calcutá, em Sinet Hall, para a Universidade de Calcutá, e Prabhupada ordenou esse discípulo, vá lá e explique o Roy Ramananda Samvada diante de todos aqueles eruditos. Esse discípulo foi e ele explicou de tal maneira incomparável, mas aquele homem, no fim das contas, abandonou Prabhupada. Srila Jajabar Goswami Maharaj, ele foi escolhido como representante da Gaudiya Mata em uma assembleia religiosa, enquanto Jajabar Maharaj não era muito educado. Ele era um bom brahmana, mas não tinha muita instrução. E ao ouvir isso, Jajabar Maharaj começou a chorar. Oh, como é que eu posso ir? Como é que eu posso explicar? Eu nunca estudei nada. Mas essa foi a ordem do Prabhupada. Olha, você deve ir para aquela assembleia religiosa e falar Harikatha lá. E ele começou a chorar. E alguém falou para Prabhupada, olha, Jajabar Maharaj está chorando. Ele falou que não tem estudo, como é que ele pode falar? E Prabhupada falou, como assim ele está chorando? Não, ele tem que ir. Então, por que ele está nervoso? Por que ele está chorando? Não, ele tem que ir. Eu não vou mudar. Essa é a ordem de Guru Vaishnava. Uma vez que ele falou, ele não vai retirar aquilo que ele disse. Ele não vai retirar aquilo que ele disse. Se for o Siddhanta, diante
Diante de um Guru Vaishnava, eles podem dizer, porque eles podem ser derrotados diante de um outro grande devoto. Assim como Bhagavan Sri Krishna, ele pode ser derrotado diante de Radharani ou de Siddhama, Sudama. Isso é algo diferente. Então, Jajabar Maharaj foi obrigado a ir lá, e ele foi como um representante da Gaudiya Mata. Então lá estava cheio de grandes pânditas, grandes eruditos, e eles deram todas as suas palestras, e aí veio o momento da Gaudiya Mata falar algo. E aí Jajabar Maharaj se lembrou dos pés de lótus de Prabhupada e começou a falar. E Prabhupada estava lá em Mayapur, enviando poder para ele. Dessa maneira, ele foi o maior palestrante daquela assembleia. Depois que ele concluiu, todos os pânditas começaram a aplaudir, falaram, Sadhu, Sadhu. Eles tinham um martelo, assim como um juiz. Falaram, Sadhu, Sadhu. O maior. Então, esse tipo de poder pode haver lá. Então, Nityananda Prabhu, ele quis dar esta ordem para Vrindavan Das Thakur Mahashaya para ele escrever alguma glorificação de Gauranga, da Gauranga Lila, e assim ele foi bem sucedido em escrever isso. Puno puno bhakta sange prabhu pade namaskar spuruk jivhai gaura chanda avatar. By the mercy of Nityananda, pela misericórdia de Nityananda, todos os passatempos de Gauranga podem aparecer. A mente é tal coisa, você sabe? A mente é algo que, se você estiver alinhado com o Guru Varga, você não precisa se preparar para ir numa palestra, é algo automático. Se você começa a falar algo, a primeira página, a segunda página vão aparecer, depois a terceira página vai aparecer automaticamente. Você não precisa memorizar. Você não precisa ir a algum lugar para preparar a sua palestra. Não, é algo automático. Prabhupada costumava falar Harikatha continuamente. Parampujyapada Madhava Goswami Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, Guru Maharaj, continuamente. É possível para eles. Então, Puno bhakta sange prabhu pade namaskar spuruk jivhai gaura chanda avatar. Gaura chanda avatar appear, let Gaura Chandra Avatar, que ele apareça na minha língua para que eu possa seguir descrevendo. Jai Jai Karuna, Jai Jai Sri Karuna Sindhu Gaur Chandra, Jai Jai Sri Sheva Vigraha Nityananda. Jai Jai Sri Karuna Sindhu Gaur Chandra. Ele fala todas as glórias a Gaura Chandra, que é um oceano de compaixão. E todas as glórias a Nityananda, que é a personificação absoluta do Seva, Seva Vigraha, a personificação do serviço devocional. Abhigyato tattva dui bhai ar bhakto tathapi kripai tattva karen subhakto. Nobody having clear conception. Então ninguém tem uma concepção clara. Quer dizer, naquela época, estou falando da época de Vrindavan Das Thakur Mahashaya, Gauranga tinha acabado de partir, Nityananda deu essa ordem para ele, e gradualmente, todo esse tattva começou a se expressar para nós. Mas isso não estava tão claro antes, embora já estivesse escrito nos Vedas, Vedantas, Upanishads, em toda parte, no Mahabharata, mas nós somos cegos, nós não conseguimos ver. Veja, Sarvabhauma Bhattacharya, ele é o maior Pandita, de acordo com o seu próprio entendimento. Mesmo assim, ele não tinha ideia. Ele estava brigando com Gopinath Acharya. Quem é que te disse que ele é Bhagavan? Ele estava discutindo. E Gopinath Acharya falou, você não consegue vê-lo. Olhe para ele, apenas olhe para ele, para Gauranga. E ele falou, já olhei. Sim, ele é um
um menino charmoso, mas como é que eu posso dizer que ele é o Senhor Supremo? Estava discutindo. E aí Gopinathacharya falou, bem, algum dia você mesmo será obrigado a confessar quando ele te abençoar, mas eu não vou discutir com você. Vivadena alam. Vivadena alam mane I don't like. Vivadena alam significa eu não quero discutir. Really so? E realmente, By the desire of pelo desejo de Gopinathacharya, Gauranga Mahaprabhu está sentado dentro do coração dele, e aí pelo desejo de Gopinathacharya ele quis transformar Sarvabhauma Bhattacharya. Então, naquela época, o Tattva, a verdade sobre Gaura e Nityananda não estava claro para todas as pessoas. Claro, estava claro para Rupa, Sanatana, Diva, mas não estava aberto para todas as pessoas. Que aqueles dois irmãos, Gauranga e Nityananda, o Tattva sobre eles não era conhecido por todas as pessoas. Ainda assim, um cego, um tolo como eu, ao receber a misericórdia, automaticamente esse Tattva está se manifestando. Até mesmo Brahma, o Senhor Brahma, pôde ver tudo pela misericórdia. Pôde ver tudo pela misericórdia de Krishna. Pela misericórdia de Krishna, Brahma pôde perceber tudo. Quando Bhagavan mesmo falou para ele o Tattva e entrou no coração dele como Chaita Guru, o Guru interior, esse ponto é muito importante. A menos que, e até que Chaita Guru Antaryami, o Senhor dentro do seu coração, o seu Guru interno, não te ajude, você pode ouvir todos os Harikathas, você pode ler todos os livros, mas não vai entender, não vai compreender de coração. Você só pode desenvolver essa percepção íntima com a ajuda do Chaita Guru, do Guru interior. Então, o Senhor Brahma não conseguiu compreender. Brahma não sabia quem ele era, de onde ele veio, onde ele estava. Ele se percebeu numa lótus e ele quis buscar qual era a causa original dele. Ele queria saber de onde ele tinha saído. Então ele quis entrar no caule daquela flor de lótus, desceu, subiu de novo, mas não conseguiu compreender. E ele ficou muito ansioso. Depois disso, Bhagavan deu uma instrução para ele. Ele falou tapa, tapa, que significa austeridades e penitências. O conhecimento transcendental não pode existir onde existe luxúria, onde existe desejo material. Mas o conhecimento material pode haver. Talvez a pessoa tenha mau caráter, mas ela pode saber física, matemática, assim como eu estava dizendo no início. Então, depois dele fazer as suas austeridades e penitências, Bhagavan ficou satisfeito com ele. E aí começou a falar, aqui você está, e eu estou aqui. Jnanam paramam guhyam yad vigyan samannitam sarhasam tadang mancha gyana guditam maya jabanaham yatha bhava jadrupa gunu karmakaha tathaiva tattva vigyanam asute madanugraha ahom evasam evagrenanajya sasatparam paschadaham jadi tatchijo avasisu sosmiham rite arthan jatpatitana pratituchatmani tad vidva atmanamayam jatha vasu jatha tamaha jatha mahanti bhutani bhuteshu uchchapachishunu pravishtanna pravishthani nateshu nateshu etavadeva jigyasam tattva jigyasunatanaha annai vyatirika vyam jatha sarvato sarvata etat matam samatishta parameno samadhina bhavana kalpa vikalpesa na vimujita kaisi. If you are going to adopt
if you are going to accept my age of all Siddhanta Vichar, Bhavan, se você aceitar todo o meu Siddhanta Vichar, então você, mesmo que estiver controlando toda a criação material, que é um serviço relacionado com o Raja Guna, ainda assim, você não vai sentir nenhum problema, embora esta criação material esteja relacionada com o Raja Guna. Então, se você adotar, se você aceitar todo o meu Siddhanta Vichar, então, mesmo enquanto você estiver ocupado com Kalpa, Vikalpa, a criação material, ainda assim você não vai ficar confuso. Você vai se lembrar de tudo. Etat matam samadhisto parameno samadhina bhavano kalpa vikalpesu no vimujyati. You cannot get hypnotized. Você não vai ficar hipnotizado pela ilusão. Krishna falou para o Senhor Brahma. Então, quando o Senhor Supremo te abençoa, ele diz, né? Embora você vai estar cuidando dessa criação material, ainda assim, embora a criação material esteja relacionada com Raja Guna, isso não vai te tocar. Essa é a bênção. Ainda assim, às vezes Brahma, ele expressa uma lila negativa, assim como Advaita Gosai de propósito. Shankar Bhagavan também, Brahma, Advaita Gosai, às vezes eles expressam essa lila negativa de propósito. Para que eles possam glorificar Bhagavan. De propósito eles fazem essas lilas. Então, Brahmadi spurti hai Krishna kipai, sarvasastre vede bhagavate gai. In all authentic scriptures, em todas as escrituras autênticas, seja nos Vedas, no Srimad Bhagavatam, todo esse Siddhanta está exposto, está expresso pela misericórdia de Krishna. Assim como um exemplo do Bhagavatam que é dado, Prachodita jeno pura sarasvati vitan batajasya satim sritim mridi salakshana padurabhut kilashataha saumi rishinam rishabha prasidatam. Maharaj Parikshit, Sukdev Goswami Bhagwan Siharir, something asking to então, Maharaj Parikshit perguntou para Shukadeva Goswami sobre algum assunto muito complexo da criação. E aí o que aconteceu? Parikshit Maharaj, de frente para Parikshit, Shukadeva Goswami falou. Ele falou, olha, numa kalpa anterior, tudo que havia sido feito por Brahma, como é que a inspiração veio novamente? Então, novamente, a memória surgiu para ele, ou seja, como criar, como cumprir a ordem de Bhagavan. Então, pelo desejo de Bhagavan, Brahma desenvolveu, ou seja, apareceu de novo para ele todas as memórias. E, pela inspiração daquele Krishna, tudo isso foi recuperado. Então é pelo desejo, é pela bênção do próprio Bhagavan que Vedavani, ou seja, as instruções dos Vedas, o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda, os 4 Vedas, surgiram das bocas do Senhor Brahma. Então assim, todo o conhecimento, Amnaya Vani, veio da boca de Brahma. Brahma
nunca estudou em nenhuma escola, em nenhuma universidade. Assim como o filho de Shivananda Sena era um pequeno garoto. E ele não tinha nem começado a estudar e começou a glorificar Krishna. Um dia, Chaitanya Mahaprabhu colocou o dedão do seu pé de lótus, ou seja, do seu pé direito, o dedão, ele colocou na boca do filho de Shivananda, que era Kavi Karnapura. E aquele garoto pegou o dedão, começou a chupar o dedão dele. E aquele garoto depois começou a glorificar Krishna. Ele nunca tinha estudado nada. Não tinha estudado nada e começou a falar. Gauranga Mahaprabhu ouviu e falou: como é possível? Pequeno garoto, não estudou nada. Esse é o feitiço. Pela misericórdia do Prabhupada, o que é que não é possível? Se você perguntar o que é possível, você pode ser punido por Dhyamaraja. Na verdade, a gente tem que falar o que é que não é possível pela misericórdia do Prabhupada. Brahmadi spurti hai Krishner kipai sarva shastre vede bhagavate koi prachodita jeno pura swaraswati vitan batajasso sritim shatim sritim hridi salakshana padurabhut kilashato swami rishinam rishabha prasidatam. Again, I can recite. Prachodita jeno pura saraswati vitan batajasos satim sritim hridi salakshana padurabhut kilashato swami rishinam rishabho prasidatam. First of all, primeiro de tudo, previamente, o Senhor Brahma se percebeu, ele viu que ele tinha nascido em uma flor de lótus. Purve Brahma janmine navipadma hoite. Então, Brahma nasceu do umbigo de Vishnu, de onde havia saído uma flor de lótus, e aí Brahma se percebeu ali. Purve Brahma janmilen navi padma hoite tathapiya shakti nai kichuide. Though he took birth, his name is E embora ele tenha nascido, o nome dele é Swayambhu, ou seja, nascido de si mesmo. Ele é conhecido como Swayambhu. Ainda assim, ele não podia ver nada, não podia entender onde ele estava, não podia ver nada, entender o que estava acontecendo. Então veja, ele saiu de Vishnu, ainda assim não entendia o que estava acontecendo. Estava vendo escuridão por toda parte. E não pôde entender quem sou eu, como é que eu vim parar aqui. Então, no fim das contas, ele se inclinou, ou seja, ele quis se abrigar aos pés de lótus do Senhor Supremo. Pediu perdão, por favor, me ajude, eu não sei quem eu sou. E de todo o coração, quando ele se abrigou aos pés de lótus do Senhor Supremo, então o Senhor Supremo apareceu diante dele. Apenas então, Bhagavan, o Senhor Supremo, apareceu diante dele e falou tudo sobre os 4 versos principais do Bhagavatam e tudo isso. Então, a Prakrita Sarasvati se sentou na língua dele, pela misericórdia de Krishna. E então, ele pôde compreender que Krishna é a fonte de todos os avataras. Ishvaraha Paramakishta Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karana. He came to know. Ele veio a saber disso, não antes disso. Este Krishna Chandra, cujo avatar é muito complicado, as pessoas comuns não conseguem entender. Mesmo grandes panditas discutem a esse respeito, eles falam, olha, Krishna nasceu depois, Ramachandra veio antes,
Então Krishna é mais jovem do que Rama? Eles brigam sobre isso. Eles falam que o verso é Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. E Gauranga Mahaprabhu quis mudar o mantra, eles brigam dessa maneira. Mas isso não é verdade. Se fosse verdade, então por que Prahlada Maharaj disse? Motirna Kishne Paruto Shatova Mito Vipadeto Giho Bhutanam Adant Govir Vishatam Tamisham Punaha Charbito Charbananam. How then possible? Como é possível? Prahlada Maharaj estava em Satya Yuga, muito tempo atrás. Como é que ele estava falando sobre Krishna? Então veja, é uma ordem cíclica. Se você estiver girando uma roda, qual ponto é primeiro e qual ponto é depois? De toda maneira, hoje eu tenho que parar por aqui. Temos que começar o Harikatha em Hindi. Me perdoem, com qual verso eu comecei? Nosto praesu abhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttam soke bhaktir bhavati. Posso explicar este verso e o verso de ontem também. 2 dias seguidos eu também posso explicar isso. Me perdoe, amanhã posso explicar. Amanhã, certamente posso explicar antes de tudo.